Oi pessoal do P6 Noite, vamos continuar com as nossas aulas e o tópico que vamos iniciar hoje, porque serão 2 ou 3 vídeos, diz respeito às provas no processo penal. Então nós vamos nos debruçar aqui nestes vídeos basicamente a respeito das provas em espécie, daquelas provas que estão previstas no Código de Processo Penal, aquelas provas que são admitidas na nossa legislação. Então, antes de começar a tratar das provas em espécie, por exemplo, perícia, exame de corpo de delito, interrogatório, confissão, documentos, testemunhas, etc., o Código de Processo Penal, ele apresenta em 3 artigos 155, 156 e 157, as disposições gerais sobre a prova. Seria a teoria geral da prova, ou a teoria da prova. Então nós vamos passar brevemente para podermos começar então as provas em espécie. O artigo 155 trata do princípio da judicialização das provas, ou seja, diz que o juiz vai formar a sua convicção pelas provas produzidas em contraditório judicial. Ou seja, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação daquelas provas que foram produzidas no contraditório, no processo. Por quê? Sabemos que existe antes do processo a fase de investigação, uma fase pré-processual, uma fase preliminar. Então, durante a fase de investigação, inquérito policial, por exemplo, procedimento de investigação criminal do Ministério Público, são produzidos elementos informativos, são atos de investigação, não são atos de prova, porque a prova tem que ser produzida no processo, permitindo o contraditório, o direito à informação, a ampla defesa. Então, o que é que diz o artigo 155? Que o juiz não pode formar a sua convicção naqueles elementos que foram produzidos na fase de investigação. Por quê? Ele só pode formar a sua convicção nos elementos de prova, os elementos de prova admitidos no processo, para permitir então o livre convencimento com base no contraditório judicial. Agora, o artigo traz como exceção aquelas provas cautelares, urgentes, aqueles elementos que não podem ser mais repetidos, que é exatamente o que traz a exceção prevista ali no artigo 155. Em resumo, o juiz só pode formar sua convicção pela prova produzida em juízo, com exceção de provas urgentes, cautelares, aquelas que não podem ser mais repetidas. Por exemplo, um exame de corpo de delito na vítima de estupro, o material que é colhido logo após no exame na vítima. Então esse exame não pode ser feito posteriormente, mas como regra a convicção do juiz se dá com base nas provas produzidas em contraditório judicial. O artigo 156 traz a possibilidade do juiz de ofício produzir provas. É uma questão ainda muito controvertida na doutrina e que a reforma recente, o pacote anticrime, não mexeu, mas se existir uma dúvida razoável, o juiz pode, inclusive antes da instauração do inquérito, durante o processo penal. Então, durante a investigação, melhor dizendo, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas. Isso é um pouco questionável, mas está previsto ali no artigo 156. Então, artigo 156, a prova da alegação cabe a quem fizer. Agora, o juiz poderá, mesmo antes de iniciada a ação penal, ordenar diligências, né, para dirimir dúvidas e durante o processo também. E por último, o artigo 157 vai tratar das provas ilícitas. Provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal. Não servem, não prestam, devem ser desentranhadas do processo. Tá? Então, prova ilícita é tanto a prova ilegítima, aquela que é produzida com desrespeito às normas processuais, como a prova ilícita propriamente dita, que é aquela prova que viola dispositivo de norma
constitucional ou de direito material. O Código de Processo Penal, com a reforma que ocorreu em 2008, considera como prova ilícita tanto as provas ilegítimas, tá, como as provas ilícitas propriamente ditas. Então são todas elas consideradas provas ilícitas e devem ser desentranhadas do processo. Não só as provas ilícitas não servem, como por exemplo, obter uma confissão torturando o investigado, o acusado. Não só as provas ilícitas não servem, como também as provas derivadas das ilícitas. Ou seja, se eu tenho uma prova que é derivada de uma prova ilícita, a prova ilícita não serve e essa prova contaminada, essa prova derivada, também não. Então, o Código deixa isso claro no artigo 157 e seus parágrafos, e há exceção aí que é a questão da fonte independente, da teoria da descoberta inevitável. Então, se ficar demonstrado, e cabe à prova a acusação, se ficar demonstrado que, mesmo sendo ilícita, iria se descobrir aquela prova de toda forma. Então, se conseguir demonstrar isso, os tribunais, com algumas exceções, têm admitido essa questão da fonte independente e da descoberta inevitável. Então, são 3 artigos que antecedem as provas em espécie, tá? Os artigos 155, 156 e 157 do Código de Processo Penal, que correspondem às disposições gerais sobre as provas. No próximo vídeo, nós começaremos a tratar das provas em espécie.